Olá, Gustavo, como vai? Tudo bem? Oi, Norma, boa noite. Bem? Boa noite, muito bom ter você aqui com a gente, é um prazer imenso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós vamos aqui conversar sobre a física de neutrinos e a sua detecção, né? Um projeto DUNE, um projeto imenso do qual você participa e você vai ficar contando para a gente aí várias coisas, né? Então, a gente vai fazer uma conversa aqui, mas antes disso, né, eu gostaria de apresentar para o público o Instituto Princípio, onde a gente faz, de onde esse evento é feito, né? Então, vamos assistir agora um videozinho sobre ele e a gente conversa logo. O Instituto Princípia tem como mantenedora a Fundação Instituto de Física Teórica, que tem sua sede desde 1951 na Rua Pamplona, São Paulo. Criado em 2017 como Centro de Produção e Difusão do Conhecimento e de Conexão da Ciência com a Sociedade, o Instituto Princípia tem 3 programas de atuação: um Centro Internacional de Pesquisa, a Escola de Talentos e o Domo Digital, onde se inserem atividades com o público externo. A Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência. O U-Science é um programa de orientação vocacional e de divulgação científica, voltado principalmente aos jovens que estão descobrindo as possibilidades da carreira em pesquisa. O cinema científico leva os espectadores a refletir sobre as questões presentes nos filmes por meio de uma discussão clara e objetiva. O Instituto Princípia também fomenta outras atividades de difusão do conhecimento, como artigos, blogs e podcasts. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Vamos lá? Só alguns recadinhos antes de a gente começar a nossa conversa. Só para lembrar o público que a gente faz hoje um sorteio do livro, esse livro aqui, Discreto Charme das Partículas Elementares, da Cristina Abdala, né? Então, quem quiser concorrer pode se inscrever no Instagram, ainda está aberta as inscrições. A gente fornece também um certificado de participação para quem precisar, para horas complementares. E mesmo quem não precise, eu gostaria que quem pudesse respondesse, porque lá tem perguntas do tipo assim, se o que você achou do evento, se você tem sugestões de outros temas, tudo isso nos interessa bastante, a opinião de vocês interessa bastante. E também a gente vai estar conversando aqui, o chat está aberto, por favor, participem do chat e façam perguntas, que aí também o Gustavo pode responder a pergunta do público, né, de quem está assistindo. Bom, então vamos começar nossa conversa, né? E em vez de eu apresentar o Gustavo, eu passo a palavra para ele e peço para ele mesmo se apresentar, falar de onde o que ele fez, de onde ele estudou, etc., e o que o levou a fazer o que ele faz hoje, né? Obrigado, Norma. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente ao convite de vocês para estar aqui hoje. Você sabe quanto que eu gosto de falar com os estudantes e esse tipo de experiência sempre é muito especial para mim. Então, muito obrigado a você e ao Instituto Princípio por esse convite. Bom, eu sou o Gustavo, eu venho lá do interior de São Paulo, de Araraquara, e de lá eu fui fazer a minha graduação em Física na Unicamp. E várias coisas me levaram para a Física, mas eu sempre tive um interesse por ciências em geral. Durante o ensino médio, pelo menos no início, eu ainda tinha dúvida de qual carreira científica eu iria. Entre as opções, eu pensava em alguma coisa, poderia ser a área biológica, que eu sempre gostei muito, poderia ser na área computacional, para a qual eu, inclusive, cheguei a prestar vestibular. E acabou que, por um contato
com 2 professores que me inspiraram muito de física no ensino médio, eu decidi que eu queria física. Isso mostra como é importante nós termos professores inspiradores na nossa, ao longo da nossa história. E aí eu fui para a Unicamp, lá eu fiz bacharelado e licenciatura. Então, para quem não sabe, né, a diferença, o bacharelado em física é a graduação que nós fazemos para nos tornarmos cientistas. É o primeiro passo da carreira científica como físico. Enquanto a licenciatura em física é o que você busca quando você quer ser professor de física no ensino médio. Você quer ensinar em escolas. Eu fiz as 2 coisas. Primeiro porque a gente nunca sabe, né, como vem o futuro para a gente, né? Então, eu achei que, como eu sempre gostei de ensinar, que se eu tivesse uma formação nessa área, me ajudaria muito em qualquer momento. E realmente foi útil isso para mim. Eu dei aulas ao longo do meu ensino, depois de pós-graduação. Eu fui conseguir ter uma bolsa só no doutorado, então o mestrado eu fiz ele trabalhando o tempo inteiro. Mas o outro motivo que eu fiz a licenciatura foi também porque essa parte da pedagogia do ensino de física sempre me atraiu também. A forma como a gente fala de física e ciência, em geral, com as pessoas, é algo que sempre me atraiu. Como a gente se expressa cientificamente com os estudantes. Então, eu fiz essa escolha, fiz os 2 cursos, e como eu disse, fiz um mestrado e depois o doutorado, tudo na Unicamp. No meu mestrado foi quando eu tomei a decisão de escolher, que a gente escolhe uma área, né? E uma história interessante é que eu comecei 2 mestrados. Eu comecei meu primeiro mestrado com um orientador que eu gosto muito dele como pessoa, mas nosso santo não bateu momentaneamente. E aí, depois de 1 ano de mestrado são só 2 anos, eu já tinha estudado tanto, o que eu faço agora? E eu fui batendo, pensei, olha, tem uma pessoa que todo mundo comenta, assim, que é muito bom orientador, e a área é uma área que está em alta agora, eu acho que eu vou gostar. Eu fui lá na sala do Marcelo Guzzo, da Unicamp, contei a história para ele, falei, olha, eu estou sem orientador, você pode me orientar? Ele, posso. E foi aí que tudo começou. Então, eu entrei ali com ele, depois com o Pedro Holanda como meu orientador no doutorado, e dali para frente, neutrinos o tempo todo, quase o tempo todo, com exceção do meu pós-doc, que foi com o professor Jun Takahashi, da Unicamp também, que me ofereceu essa bolsa do Programa de Física de Altas Energias da América Latina, que me mandou para o CERN por um tempo. Foi aí. E aí, voltando do CERN, lá eu trabalhei no LHC, no experimento ALICE, com colisão de íons pesados. Voltando de lá, eu retomei eu gostei muito de trabalhar na área experimental. Eu sempre, depois eu vou falar mais sobre o que eu faço, mas eu sempre fui de uma área mais fenomenológica, trabalhando com modelos, com análise, mas eu gostei muito de fazer isso de dentro do experimento. E quando eu voltei, eu comecei a perguntar, quem no Brasil está trabalhando em experimentos de neutrino fora? E eu encontrei um pessoal do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do CBPF, do Rio de Janeiro, com o professor João dos Anjos, que me convidou para o Double Show, experimento que pela primeira vez mediu um dos parâmetros da oscilação de neutrinos, né? E aí eu fiquei de um experimento do outro, do Double Show. Eu já me liguei ao Fermilab nos Estados Unidos, e aí eu entrei no DUNE em 2015 e estou até agora, trabalhando tudo isso, esse estudo, sempre ligado à universidade. Em 2011, então eu fiz meu pós-doc em 2008, 2009, em 2008, na verdade, em 2009, de volta ao Brasil, eu voltei a dar aulas em universidade, foi quando eu trabalhei na PUC Campinas, e aí eu passei no concurso para a Unifal, Universidade Federal de Alfenas, campus de Poços de Caldas, que vocês estão vendo aí, nosso campus, no meio
de uma campina, assim, de uns morros verdes, é super bonito aqui. E aí, de dentro da universidade, colaborando com... Olha aí, tem um videozinho que eu fiz num dia bonito. Ali dá para ver o nosso prédio de laboratórios, um pau-brasil gigante ali como símbolo, né? Naquela rotatória. E ali ao fundo o nosso Instituto de Ciência e Tecnologia, onde eu estou agora, inclusive. Legal, legal. E aqui estou, desde 2011, desde 2010 na universidade e desde 2015 no DUME e no experimento SBND também, do Fermilab. Uhum. Então, aí você fala bastante de experimentos, tudo, acho que ao longo da nossa conversa vai ficar... Eu gostaria que você explicasse o que é o DUNE, SBND, essas siglas, né, que a gente ouve junto, né? E aí também ainda falando da sua carreira, você fala bastante de experimentos, né? Mas eu sei também que você mexe bastante com computação. Você até falou que você ficou em dúvida de computação. Eu falei, claro que ficou, porque você está inserido, né, em programas, tudo. Como que é aí? A tua área é mais de computação ou mais de pôr a mão na massa e apertar os parafusos? Como que você faz? Eu gosto das duas coisas. Mas nós não temos a estrutura aqui no Brasil para fazer a parte do pôr a mão na massa. Para mim, isso acontece quando eu vou aonde o experimento fica. Então, quando eu tive a oportunidade de ir, por exemplo, entre 2017 e 2018, eu ganhei uma bolsa, não foi uma bolsa, foi um programa de pesquisa, uma verba do Fermilab e uma bolsa de pesquisa no exterior da CAPES. E juntos, esses dois fomentos me permitiram ir para o Fermilab por um ano. E lá eu pus a mão na massa mesmo. E foi uma experiência incrível para mim. Aí tá o prédio do Fermilab. Já não está mais assim, já tem um prédio novo ali, onde tem um dos laguinhos que vai fazer parte do feixe do DUNE, que depois eu posso explicar melhor. Mas passei lá e esse momento foi um momento para mim onde eu pude fazer algo que eu sempre quis, que era pegar um ano para fazer instrumentação. Então, esse pôr a mão na massa, nós chamamos de instrumentação científica. Ir lá e ajudar a desenvolver partes do detetor, do experimento que a gente vai usar. Tem umas fotinhas delas depois também, posso entrar em mais detalhes depois. E o outro lado, o lado computacional, que eu gosto muito, né, como você bem lembrou, é o que dá para fazer melhor aqui, porque nós temos acesso à estrutura computacional. E nessa área eu trabalho com a parte de simulações. Então, resumindo, né, em poucas palavras, eu gosto de explicar assim, para quem é mais jovem, principalmente, vai entender. Você gosta de jogar videogame? Os jovens gostam de ir lá e jogar um videogame? Eles têm que... Passa desapercebido por eles que o videogame tem física. O personagem, quando anda e ele salta, ele faz uma trajetória, uma parábola, tem gravidade naquele mundo do videogame, né? Às vezes ele encontra um líquido, o personagem está caminhando e ele pisa numa poça d'água. Hoje em dia, essas imagens de videogame super realistas, conforme ele vai pisando na poça d'água, você vê as ondulações da água na imagem. Essa física que ali foi utilizada com o propósito de criar um entretenimento na forma de jogo, nós fazemos a mesma coisa. Quem trabalha com a parte de computação científica, como eu, faz isso, mas de maneira profissional. Existem pessoas, por exemplo, existe toda uma área da física e da engenharia que trabalha só com simulação de líquidos e gases, as simulações de fluidos. Existem simulações mecânicas que são feitas para você desenvolver tanto equipamentos quanto até para você construir estruturas prediais. O que é o meu caso? No meu caso, eu simulo os detetores. Eu simulo como cada partícula interage com os materiais que compõem o meu detetor e como esses materiais reagem. E isso pode entrar em vários momentos do experimento, mas atualmente eu trabalho mais próximo de quem desenvolve alguma parte do experimento,
quem trabalha mais próximo da instrumentação, vamos dizer assim, porque o instrumento está sendo criado no laboratório, eu estou simulando ele no computador, e isso gera um ciclo de informação, né? O experimentalista me passa as informações, eu crio um modelo computacional e devolvo para ele um comportamento que serve como resposta para ele explorar aquilo que ele está fazendo. Então, é um trabalho conjunto, em paralelo. É um experimento real e um experimento virtual rodando ao mesmo tempo. Isso pode simular pequenos sensores até o detetor inteiro, com todas as partes dele no computador. Essa simulação deve direcionar até ao desenvolvimento do device, do aparelho, do detector mesmo, né? Porque em vez de você ficar gastando isso, experimentando, você faz a simulação antes, acho que para testar um pouco, além de poder analisar também os dados, né? Isso, agora, é um ping-pong entre eles, é um vai e volta. Você precisa de informações realistas para construir a simulação, e a simulação expande aquilo um pouco e devolve informações para os experimentalistas não terem que construir todos os protótipos possíveis. Aí você foca em algumas opções, mede, devolve aquilo para a simulação, você vai refinando a simulação e refinando o experimento paralelamente um ao outro. Isso mesmo, bem colocado. Agora, se a gente está falando de experimentos, tudo, e é para estar estudando os tais dos neutrinos, né? Que você falou que então, desde o mestrado, doutorado, e se foi para esse lado. Bom, neutrino. Vamos começar daí. O que são os neutrinos? O que são os neutrinos? Bom, vamos começar assim. Primeiro, vamos lembrar que nós temos no mundo à nossa volta, tudo o que nós vemos, todos os materiais que nós vemos são feitos de átomos, e esses átomos são feitos de outras coisas. Que quem está no ensino médio com certeza ouviu falar de próton, nêutron e elétron. Nós chamamos esses tijolinhos dos átomos de partículas. E dá para classificar as partículas em dois grandes grupos. Dá para classificar de várias formas, mas agora eu vou dividir elas em dois grandes grupos. O grupo das partículas que são feitas de outras partículas e o grupo das partículas que, até onde a gente sabe hoje, não são feitas de ninguém. São elas mesmas. Então, essas três que eu falei, próton, nêutron e elétron, o próton e o nêutron são feitas de outras. Muitas pessoas, né, os estudantes, às vezes não têm essa informação, ou quando escutam, às vezes não param para pensar, mas o próton, ele é em si mesmo um átomo, porque ele tem outras coisas dentro dele, tem uma estrutura semelhante à do átomo. Então, o átomo é feito de outras coisas menores, dentro do núcleo você tem uma outra estrutura que imita o átomo, só que numa escala menor. Mas o elétron não. O próton e o nêutron são feitos de outras coisas, o elétron é o que nós chamamos de partícula elementar. Um nome pomposo para dizer que não tem nada dentro, até onde nós sabemos hoje, tá? A ciência muda todo dia. Então, hoje, dia 7 de abril de 2022, o elétron não é feito de nada. Quem estiver vendo esse vídeo no futuro, não adianta também depois escrever aqui embaixo, mas tu falou que não tinha nada dentro do elétron, acharam. Hoje não tem nada dentro do elétron. E aí, nesse mundo das partículas elementares, que não são feitas de nada, nós temos outras partículas que têm outras funções na natureza e que não servem para fazer a matéria da qual nós somos feitos. E o neutrino é uma delas. O neutrino são partículas elementares, então elas, até onde a gente sabe, não são feitas de outras partículas, e que ele está envolvido, ele não tem uma função direta para nós no nosso dia a dia, mas ele está envolvido em reações de transformação. E eu vou evitar usar palavras do linguajar do físico de partículas, porque pode confundir mais se eu começar a falar de sabor de partículas, as pessoas vão querer saber se é de limão, de morango. Nós vamos falar em tipos. Então, quando nós temos partículas que se transformam de tipo na natureza, essa transformação vai envolver um neutrino.
Por exemplo, nós temos o elétron, como eu falei, e o elétron tem 2 irmãozinhos mais massivos, mais pesadinhos do que ele, que fazem tudo que o elétron faz, só que eles têm mais massa, que é a partícula muon e a partícula tau. E eu posso ter um muon transformando num elétron. Quando isso acontece, eu vou ter neutrinos envolvidos, eu vou produzir neutrinos. Então, ele tem essa função na natureza meio como válvula de escape para que essas transformações aconteçam. Existem, quem já ouviu falar da lei de Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tudo é muito amplo, né? Mas existem várias coisas na natureza que realmente não podem ser criadas nem destruídas. Elas só se transformam. E o neutrino serve como válvula de escape para certas reações que acontecem na natureza e tem alguma propriedade, temos algumas, não é genérica, existem algumas propriedades especiais que não podem ser criadas nem destruídas e o neutrino meio que escapa da reação e vai embora dali, levando aquela propriedade embora, e o que permite que a reação aconteça. Isso é o neutrino. Muito abstrato, eu sei. Para mim também é até hoje. É até hoje. Agora, a gente pode entrar em um pouco mais de detalhes de onde estão os neutrinos. Eu acho que talvez isso ajude a clarificar um pouco, porque se ele não faz parte da natureza que compõe a nossa matéria, onde está o neutrino? E aí eu convido todo mundo que está nos assistindo a levantar o dedo e olhar para a sua própria unha. A nossa unha tem mais ou menos, a minha, a de vocês eu não sei, a minha tem mais ou menos 1 centímetro quadrado, então dá uma boa medida. Olha para a sua unha. A cada segundo que passa, com você segurando a sua unha em pé, 1 trilhão de neutrinos estão atravessando essa sua unha. Só a unha. E eles não são atraídos pela sua unha mais do que por outro lugar, ou seja, eles estão atravessando você inteiro o tempo todo. Eles estão aqui. Nós não vemos os neutrinos, porque de todas as partículas conhecidas, ele é a partícula ou uma das partículas que interage mais suavemente com a matéria, mais fracamente. O que vai ser um problema depois quando nós falarmos sobre como ver o neutrino. Como que eu vejo uma coisa invisível, né? Tenho que expandir a capacidade dos meus olhos. Mas eles estão passando por aqui o tempo inteiro, não fazem mal algum para a gente, basicamente não fazem nada para ninguém. Mas de onde eles vêm? Se tem tantos aqui, de onde eles vêm? Eles estão vindo do Sol. Como eu disse, quando a matéria se transforma, você precisa ter um neutrino ali envolvido, e o Sol faz isso. Qual é a função do Sol? Das estrelas. O Sol é uma estrela. Qual é a função das estrelas na natureza? Se é que eu posso dizer que é uma função, né? Ela não foi contratada para isso, mas nós damos para ela uma função. É fabricar os elementos químicos, dos quais nós somos feitos. E essas reações acontecem usando como matéria-prima elementos químicos leves, como hidrogênio e hélio, às vezes lítio. E esses elementos químicos no centro da estrela vão sendo fundidos para formar os outros elementos da tabela periódica, pelo menos até o ferro. Do ferro para frente, não são as estrelas que fazem. E cada vez que esses elementos se fundem, eu preciso transformar próton em nêutron em próton. E quando eu faço isso, transformação produz neutrinos. E aí o Sol emite neutrinos igual ele emite luz. Se a gente pudesse enxergar neutrinos, nós ficaríamos ofuscados de olhar para o Sol do mesmo jeito que a gente fica com a luz. E nós temos neutrinos vindo da nossa própria atmosfera, quando partículas de raios cósmicos, que são núcleos atômicos que vêm de estrelas distantes, de supernovas, de explosões, de borda de buraco negro, quando essas partículas vêm e atingem a atmosfera, produzem neutrinos. Então a gente toma banho de neutrinos da atmosfera. Está vindo do núcleo da Terra, já que o núcleo da Terra ele é um reator nuclear, tem reações nucleares ocorrendo lá dentro, gerando calor, dos reatores nucleares artificiais e de vários elementos químicos que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, todo mundo diz para você, come banana. Banana é bom para tirar cãibra. Isso vem da história porque banana tem potássio, banana é rica em potássio.
Eu não sei se potássio tira a cãibra, mas eu sei que potássio emite neutrinos. Olha só. Até as bananas. Se você comer uma banana hoje, você é uma fonte de neutrinos também. Uhum. Nossa, então neutrinos estão por todo lugar. Eles são um pano de fundo, então, para várias reações que acontecem, né? E eles têm características muito especiais, muito diferentes da matéria, né? Da qual a gente é formado. E você se dedica, então, a um experimento que busca detectar esses neutrinos, enxergar, interagir com eles, que é, no caso, aí, o projeto DUNE, que é o grande experimento do momento, né? Mas é um dos, porque existem vários. Então, esse projeto, já que ele é tão difícil de detectar, esse projeto DUNE, ele vai detectar o neutrino de que maneira? Bom, o neutrino, da mesma forma que ele é produzido em algumas transformações, quando ele interage com a nossa matéria, ele pode provocar uma transformação. Então, existe uma probabilidade, uma chance dele provocar uma transformação. O neutrino em si, nós não vemos. Sim. Porém, nós enxergamos a transformação que ele causa. Então, vou citar um exemplo. Um dos tipos de neutrinos que nós temos, só para já citar um exemplo alinhado com o DUNE, que nós vamos falar daqui a pouco, é um neutrino chamado neutrino do muon. Por quê? Porque ele carrega propriedades do muon, da outra partícula muon com ele. Quando esse neutrino interage com a matéria, ele desaparece, ele morre ali naquele ponto. Mas ele produz em seu lugar o muon, que carrega essa propriedade que ele tinha, que é o irmão mais gordinho do elétron, e pode produzir outras coisas juntos, dependendo de de onde ele bateu ali, de com quem ele interagiu. Enfim, tem tantas interações possíveis que eu não vou começar a listá-las, mas basta entender isso. Nossa função é olhar para quando o neutrino interage e ele desaparece, o que sai em seguida. Uma, duas partículas, um muon, às vezes um próton. Tem até uma das imagens que tem uma imagem azul que eu... Você passou isso. Essa. Então, essa imagem, ela vem de um experimento que eu não trabalho diretamente, mas que faz parte de um programa de física de neutrinos, dentro do qual um experimento que eu participo faz parte, que é o SBND. Ele fica no Fermilab, nos Estados Unidos, e ele opera já há um tempo, um experimento relativamente novo, mas já tem operação há um tempo. E ali, o que é esse fundo azul? Isso é uma imagem computadorizada. Esse fundo azul é a cor, que é uma cor falsa que a gente dá para esse fundo. Você não está vendo nenhum material aí. O material em si é argônio líquido. O gás argônio a gente conhece, você refrigera ele a baixas temperaturas, ele vira um líquido. E o neutrino vem, ele interage ali num ponto e formaram... tem 3 riscos saindo. Então, um bem fininho na diagonal para cima é o muon, e aí a gente sabe que esse neutrino era um neutrino do muon, e está indicado esse símbolo que parece um V, amarelinho à esquerda, é o símbolo do neutrino, é a letra grega nu, e aí esse símbolo nu com a letra grega mu embaixo é o símbolo do neutrino do muon. Nós não vemos ele, aquilo foi pintado, alguém foi lá no programa, no Paint, do Windows, foi lá e pintou isso daí. É só para a gente saber de onde que a partícula estava vindo. O que nós enxergamos, então? Nós enxergamos, ele interagiu com um átomo de argônio, produziu esse muon que foi embora, e nessa interação, igual quem joga sinuca, ele empurrou um próton que estava ali, ele interagiu com esse próton, né? Esse próton ganhou tanta energia que ele foi ejetado do núcleo de argônio onde ele estava, e ele sai andando pelo líquido sozinho. Então, esse Vzinho que forma de cima o muon, de baixo é um próton que a gente arrancou. E para trás, nós temos uma outra partícula, que é um pion. Outra partícula que não está no núcleo, não está na matéria o tempo inteiro, mas que é criada nesses momentos. Ela não é elementar, ela é feita de outras coisas. E é a partícula que
tornou o nosso conhecido brasileiro Cesar Lattes famoso, né? O fruto da pesquisa dele, o pion. Então, é isso que nós vemos no experimento. Esse tipo de imagem. O neutrino não apareceu, mas nós reconstruímos as informações das outras partículas para poder, em seguida, reconstruir a informação do neutrino que era invisível. Você vê as consequências da interação do neutrino, né? O neutrino mesmo não, ele está ainda escondido, né? Mas você vê os efeitos. E no experimento Dune, gostaria que você comentasse um pouco das características físicas do experimento. Por exemplo, ele tem que ter o argônio líquido. Por quê? Tem que estar... Até a estrutura do próprio experimento ela é muito curiosa, né? Que ela atravessa a Terra, está debaixo da Terra, a uma temperatura baixíssima. Coisas desse tipo são muito curiosas e envolvem uma tecnologia altíssima, né? E muito delicada, assim. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Bom, como vocês viram, para eu poder enxergar o neutrino, eu preciso colocar um material no caminho dele para ele poder interagir. Que não é muito diferente de como os nossos olhos funcionam. Nosso olho é um material sensível que calhou de estar no meio do caminho quando uma partícula de luz estava atravessando. Se eu não tivesse aqui, ela teria passado reto. Certo? Então, é uma extensão dos nossos olhos aqui. E a diferença é que a luz interage muito fácil com a matéria. E o neutrino, nós já falamos que não. Está atravessando a gente o tempo inteiro, está atravessando tudo. Então, o que não está desenhado naquela figura é que um neutrino veio e fez aquilo. Mas não está desenhado os bilhões de neutrinos que estavam passando logo ao redor. Então, para poder ver o neutrino, nós temos que jogar com os números. Se ele interage muito pouco, a gente pode pensar que é como uma loteria, onde a chance de ganhar é muito pequena. Como que eu faria para ganhar a loteria? Basta comprar, se a chance de ganhar a loteria é 1 em 28 milhões, se eu apostar 28 milhões de bilhetes de loteria, eu com certeza vou ganhar, não vou ter lucro. Porque o dinheiro que eu gastei para apostar na loteria, né, eu vou recuperar de volta e ainda vou ficar no prejuízo. Mas no caso do neutrino, isso funciona, essa matemática funciona. Então eu jogo como? Aumentando o número de neutrinos que está passando ali. Isso depende, em alguns casos eu tenho controle ou não. No Dune nós temos controle, porque são neutrinos artificiais produzidos num feixe de partículas do Fermilab. Então, é um grande volume de neutrinos passando. E o outro lado é aumentar o número de átomos, ou seja, por muito material na frente do neutrino. Se o meu detetor fosse o meu dedo de novo, e o neutrino vai entrar por aqui e sair por aqui, mesmo esse trilhão de neutrinos que está passando, a chance de interagir comigo é praticamente nula. Na verdade, eu fiz uma continha rápida uma vez, há muito tempo atrás. Eu queria saber, às vezes, quando o neutrino interage, dependendo do material que ele interage, aquelas partículas que saem podem produzir um pouco de luz também, muito fraco, nosso olho não captaria. Mas eu fiquei curioso para pensar, bom, nossos olhos captam luz, então, será que em algum momento da vida eu vou ver um neutrino de verdade com os meus olhos, se ele interagir dentro do meu olho? E aí eu cheguei à conclusão que, ao longo da sua vida toda, estimando que a pessoa vai ter uma vida longa, vai ter um neutrino no máximo que vai interagir com algum lugar do seu corpo. Para interagir com seus olhos, a chance é mínima, mínima, mínima. Então eu preciso de um olho maior. E aí que entra o Dune. Não só o Dune, mas todos os experimentos de neutrino precisam jogar para esse lado. Nós temos que ter um olho gigante. O alvo do detetor, que é como nós chamamos, tem que ser o maior possível. E o que é esse alvo? Normalmente é um material transparente, monitorado por sensores, que fica ali no escurinho esperando o neutrino passar. Ele está passando, não 1 ou 2. Trilhões e trilhões por centímetro quadrado por segundo. E nada acontece.
e de repente compra o bilhete premiado da loteria. E a gente vê aquela interação. É assim que o detetor funciona. Quanto mais neutrinos eu tenho, menor eu posso ter meu detetor. No caso do Dune funciona assim. A propriedade que nós queremos estudar depende de saber com bastante precisão quantos neutrinos foram produzidos. E eu posso estimar isso baseado na energia do meu acelerador de partículas, em como ele está funcionando e em muita simulação computacional, mas estimar sempre tem margem para não estar correto, não estar plenamente correto. Tem uma margem de erro na estimativa. Ou eu tenho que medir. Então, você produz o feixe de neutrinos lá no Fermilab e você coloca uma primeira parte do Dune, olha aí, ó. Tá o Fermilab à direita ali e tem parece um L em azul debaixo do prédio do Fermilab, à direita. Ali é um feixe de prótons que atinge um alvo de um material de berílio, normalmente. É uma corrente elétrica de prótons altíssima que atinge ali. Esses prótons despedaçam os átomos de berílio, produzem um chuveiro de partículas de pions. Aí é uma cascata. Essas partículas vão se transformando dentro de um túnel e no final só sobra neutrino. Lembra? Neutrinos surgem com as transformações. E depois que vira neutrino, eu não consigo mais fazer nada, ele vai embora, né? Então você coloca ali essa parte laranja na forma de uma curva, é bem isso que parece mesmo. Essa grande curva da figura é a curvatura da Terra, né? Porque a Terra sendo curva, sim, tem um grande problema. Se eu quiser jogar uma coisa em linha reta, daqui do solo, ela vai para o espaço. Para poder jogar uma coisa em linha reta para outra coisa na Terra, eu preciso jogar ela para o chão, de alguma forma, para alcançar o que eu quero lá para frente. E aí, eles vão realmente fazer um morro de terra, né? É uma construção, mas depois coberta de rocha e terra, onde o acelerador faz a curva e aponta para o chão, e aí esses neutrinos surgem nesse grande corredor que eu falei, onde as partículas vão se transformando, e logo em seguida nós temos o primeiro detetor do Dune. O primeiro sistema de detecção do Dune, eu deveria dizer, porque não são detectores, são 3. Com propriedades diferentes. E ali nós vamos estimar, de novo, mas de uma forma melhor, bem melhor, quantos neutrinos foram produzidos. Eu não vou ver todos, até porque quando eu vejo o neutrino, ele é destruído. Mas colhendo uma amostra daqueles neutrinos que estão passando por ali, eu tenho uma noção de quantos foram produzidos. Aí esse feixe de neutrinos vai caminhar em linha reta por 1.300 quilômetros até o Dune, que é esse detetor lá na frente, nessa figura está à esquerda. E o Dune é construído numa ex-mina que foi comprada para se tornar laboratório de física. Essa mina tem uma profundidade de mais de 1 quilômetro, mais de 1.000 metros, mas eu não vou lembrar agora o número exato na minha cabeça. E lá no fundo está sendo escavado um laboratório mesmo, um lugar para você construir o Dune. A questão é que esses detetores próximos, eles estão bem perto da fonte de neutrino, então tem muito neutrino passando. Eu posso me dar o luxo de fazer um detetor pequeno. E pequeno eu quero dizer do tamanho de uma casa. É um detetor de neutrinos pequeno. Quando nós chegamos lá do outro lado, o feixe abriu muito já, como um feixe de uma lanterna. Quando eu acendo, quanto mais longe, maior é o brilho da lanterna, né? O disco. Sim. Lá na frente, esse disco brilhante, ele é imenso já. Então, eu preciso fazer um grande detetor. E esse grande detetor, ele é feito de 4 compartimentos, 4 módulos, com 10.000 toneladas de argônio líquido cada um. São 4. No total, 40.000 toneladas de argônio líquido. Argônio líquido, olha aí, ele é transparente a olho nu, então para nós pareceria água,
A diferença é que se você colocasse a mão nessa água, você ficaria sem os dedos, porque ela está muito, muito, muito fria. 96 Kelvin seria... Menos 180, menos 170, uma coisa assim. Uma coisa assim. Eu costumo arredondar na minha cabeça para menos 200, porque tem vários gases nobres, todos que fazem a menos 90, menos 70, né? Então, para o 273 do Kelvin, por isso que eu não guardo o número. Eu sempre penso, menos 200 praticamente. Porque, na verdade, depois de uma certa temperatura, tecnicamente para nós faz muita diferença. Na simulação, eu preciso colocar a temperatura com 3 casas depois da vírgula. Mas na hora de pôr a mão não faz muita diferença. Vai queimar de qualquer jeito. Não, é um acidente. Mas ninguém vai colocar a mão no nitrogênio líquido. E no argônio líquido, perdão. E por que usar argônio? Porque usa-se outros materiais transparentes para enxergar o neutrino. Até água, até o gelo. Lá na Antártida, nós temos o maior detetor de neutrinos em volume, que é o Ice Cube, que a tradução é cubo de gelo. Como que você faz o detetor de gelo? Você vai onde tem gelo. E você fura o chão e coloca seus sensores lá. A natureza fez o detetor para você. Tá pronto. Tá pronto. No nosso caso, o uso do argônio é porque quando você usa água ou gelo, você só está enxergando a luz produzida por aquelas partículas secundárias que saíram da interação. Sim. As partículas caminham pelo material transparente e elas perturbam os elétrons ao longo do caminho da matéria que está ao redor. Esses elétrons emitem luz. Ou então, tem até outros fenômenos eletromagnéticos que acontecem quando um elétron caminha mais rápido do que a luz naquele meio, lembrando que a luz é mais lenta quando ela está no meio transparente. Então, você pode, na força bruta, fazer um elétron ir mais rápido do que a luz anda no gelo ou na água, né? Nunca mais rápido do que a luz no vácuo. E aí, isso também produz luz. Então, é um experimento óptico quando você usa água. E você pode colocar outros elementos na água, são os elementos cintiladores, que quando essas partículas secundárias passam, elas absorvem um pouco da energia e reemitem na forma de luz mesmo. E é muito semelhante àquelas estrelinhas que a gente compra para colocar no quarto das crianças. Aquela estrelinha, enquanto o interruptor está aceso, elas estão absorvendo luz do quarto. Quando você desliga, elas brilham por um tempo. Muito semelhante, ao invés da luz do quarto dar energia para o adesivo da estrelinha, são as partículas que o neutrino produziu que transferem energia para esse material e ele brilha depois. Só que a gente não quer algo que brilhe por horas, nós queremos algo que brilhe por microsegundos. Muito rápido. Brilhou, acabou. Que é para poder detectar logo e pegar o próximo que está vindo. Você não quer que o seu detetor fique brilhando por muito tempo. E a gente escolhe o material que faz isso. E o argônio é um deles, sem precisar misturar com nada. O argônio, ele é um material cintilante. Então, quando essas partículas passam por ali, ele produz luz. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato é que ele é um gás nobre. E o que nós aprendemos sobre os gases nobres no ensino médio? Que eles não ligam com ninguém, eles não formam ligações químicas. E o motivo para isso é que eles não querem elétron de ninguém. E essas partículas que passam ali, que o neutrino cria, elas vão arrancar elétrons do argônio. Alguns desses elétrons vão emitir luz, como eu falei, vão brilhar, mas outros, eles vão procurar o átomo de onde eles vieram, ou outro átomo que ficou sem elétron, mas se ele não encontrar aquele átomo de onde ele saiu, ou o outro perto que perdeu um elétron, os outros átomos de argônio do tanque não querem nada com ele. Então, o que eu faço? Eu coloco um campo elétrico que guia esses elétrons. E aí, ele não tem mais a chance de reencontrar o parceiro atômico de onde ele foi arrancado. Eles se separam para sempre. Ele é guiado por esse campo elétrico por sensores que, no primeiro módulo do DUNE, vão ter 4 módulos com tecnologias diferentes. No primeiro módulo do DUNE, são fios
de uma liga de cobre e berílio que captam esses elétrons e constroem aquela imagem que vocês viram. Então, aquela imagem azul com os risquinhos é construído com os elétrons que o argônio não quis. E a gente guiou pelo argônio, porque nenhum argônio quer aquele elétron livre, a gente guia ele até o nosso sensor. E com os nossos fiozinhos de cobre separados a cada poucos milímetros, nós construímos essa imagem. O segundo módulo de Dune vai usar uma tecnologia nova, que ao invés de fios, vão ser painéis que captam essas cargas. Muito semelhante, não igual, mas muito semelhante ao que nós temos nas câmeras fotográficas, para luz, só que para captar cargas dentro do... Então, cada vez mais se aproximando ao que a gente entende por uma fotografia mesmo. E é sempre assim, é uma analogia dos nossos olhos. O que nós fazemos com esses detetores é isso. É essa figura aí que o Luiz está colocando. De que experimento que é? Essa figura é do protótipo do Dune. Então, do Dune. Então, você estava falando de aí que dentro que vai o argônio líquido? Isso. E esse entrelaçamento, essas caixinhas em volta, o que são? Vamos voltar naquela outra. Aí dentro vai colocar o argônio líquido. Sim. E nós aprendemos também na escola que quando os materiais esquentam, eles expandem. E quando eles esfriam, eles contraem. Uhum. Agora está na temperatura ambiente. Então, ele foi construído num tamanho que veio da fábrica, essas paredes. O que aconteceria se eu simplesmente jogasse o argônio aí, arredondando, menos 200 graus? Ele ia contrair, ia trincar inteiro e estragar o experimento. Então, o que você faz? Essas placas metálicas, elas são amarrotadas, elas são amassadas. Então, quando você esfria, esses quadrados do meio, isso são várias placas grandes, tá? Não são plaquinhas quadradas, são placas grandes. Elas encolhem e o metal desdobra para ele ter espaço, para ele ter mais material para encolher sem quebrar. Como se fossem molas. Nossa! Então, isso é a membrana, nós chamamos de membrana do criostato. É uma garrafa térmica, gente. Já abriram a garrafa de café, olharam dentro para ver que é espelhado? Uhum. Semelhante. Só que em vez de vidro, como numa garrafa térmica, é um aço inox que é corrugado, são essas rugas que ele tem, para poder contrair e ter material suficiente guardado nessas dobrinhas para contrair, como que quando a gente estica uma ruga, contrai sem quebrar. E aí dá para ver mais de perto o corrugado da... Mas então, essa figura é quando ele não está contraído ainda ou quando ele já está contraído? Não, tem uma pessoa ali, isso está na temperatura ambiente, então ele vai diminuir. Então, ele não diminui as dimensões. A parede só desenrola. Esses amassadinhos desenrolam para ele poder contrair, sem mudar o tamanho do detetor. Entendi. Então, tudo isso vai ser preenchido de argônio líquido. E aí você constrói o detetor de fora para dentro. Então, tem uma outra foto que tinha aparecido agora há pouco, essa. Já tem uma outra camada, que é uma gaiola de campo. São essas plaquinhas fininhas que vão em volta, que estão ligadas no aterramento do experimento. Elas servem como potencial zero para o campo elétrico. Porque ali dentro, esse campo elétrico, ele é muito grande. Nós estamos falando de centenas de milhares de volts. 300 mil volts, 150, 200, 300 mil volts, dependendo da distância que você vai operar. E como o Dune é muito grande, são voltagens muito grandes. E você precisa ter um aterramento para fazer isso acontecer. Essa gaiola que está aí em volta é o aterramento. E dentro dessa gaiola, não vai ter uma imagem disso ainda, mas dentro dessa gaiola vão estruturas de aço maiores, onde tem os fios e tem os sensores ópticos, que são as arapucas, que é uma das grandes contribuições brasileiras para o Dune. Então, só para concluir, isso é um protótipo. Olha o tamanho disso. Isso é um protótipo do Dune. Então, quando nós formos construir o Dune com seu tamanho final, nós vamos já ter testado a tecnologia dele lá no CERN. O Dune fica nos Estados Unidos, mas o CERN é responsável pela parte de protótipo. E nós já rodamos o Proto-Dune uma vez, que confirmou a tecnologia que vai ser usada para o primeiro módulo, e agora, entre 2022 e 2023,
nós vamos rodar o ProtoDune de novo. ProtoDune, protótipo do Dune, desculpa, eu não expliquei essa parte. Nós vamos rodar o ProtoDune de novo para testar a tecnologia do segundo módulo, que vai ser uma tecnologia diferente. Ah, sim. Quer dizer que o Dune vai ser maior ainda do que esse. Muito maior. Isso é uma... Dá para ver a dimensão de uma pessoa. Isso daí deve ter o quê? Uma altura de umas 3 vezes uma pessoa, alguma coisa assim. O Dune é muito maior que isso, então. São 9... Me falha a memória. Eu quero falar que são 9 metros, mas eu acho que 9 metros é do lado de fora. Tem uma foto minha. Olha aí, ó. Dá para ver como que é por fora. Essa estrutura vermelha é uma estrutura de aço construída para sustentar o peso por fora. Está atrás de mim ali. Uhum. Essa foto é ótima porque dá para ver o ProtoDune ali e é boa porque dá para ver que eu preciso fazer mais treinamento para entrar nesses lugares porque o capacete estava fora do lugar, né? Se um inspetor de segurança vê isso, me põe para fora. Eu arrumei depois da foto, viu? Uhum. Aí também é a ProtoDune. Isso, essa entrada. Eu que tirei essa foto, foi a nossa visita aí. E aí você falou aí, que uma coisa que eu queria também saber mais, da tal das arapucas, que é uma contribuição brasileira, que eu sei que você trabalhou bastante nisso, trabalha, né? Continua trabalhando nisso. Então, o que é isso? Isso daí é um dispositivo, né, para ajudar a detectar os neutrinos? Me explica um pouquinho mais. Em primeiro lugar, acho que a gente tem que dar o crédito quando fala de arapuca. Arapuca é uma criação do nosso casal de amigos e grandes cientistas, Ana Amélia Machado e Ettore Segreto. Uhum. E eles tiveram essa ideia que eu considero maravilhosa, sem igual, foram merecidamente premiadíssimos e reconhecidos por essa ideia, que leva o nome de arapuca, porque ela imita o conceito de uma arapuca mesmo, que os índios construíam para pegar passarinho. Coloca aquela caixinha feita de bambuzinho, com um suporte, espera o passarinho entrar, puxa e ele fica preso. O passarinho virou almoço. No lugar do passarinho é luz. Então a arapuca, ela é um sensor óptico que funciona aprisionando a luz. Normalmente, quando nós detectamos luz, você pode pensar na lente da câmera que a gente tem em mãos hoje em dia, né? A luz entra, olha lá a Ana e o Ettore, quando eles ganharam o prêmio eles ganharam vários prêmios, ganharam o prêmio de destaque em jovens na carreira, ganharam o prêmio da Associação Americana de Física, super merecido para eles. Vou tentar explicar dentro do meu conhecimento, né? Então, eu sou uma das... Vou voltar aqui na câmera. A luz, quando ela chega na lente da câmera, ela tem uma única chance. Ela passa pela lente e no fundo da lente tem um sensor digital. Esse sensor capta a luz e transforma em eletricidade que vai para a CPU, para o chip do celular, produzir a imagem que a gente vê do outro lado. Mas é uma única chance. Nem toda luz que chega ali é detectada. Um pouco sempre reflete. Todo material tem um pouco de reflexão. Isso é uma coisa. A outra coisa é que para tirar a foto, eu peguei uma lente e eu colimei, eu concentrei luz em cima daquele sensor, justamente para captar bastante luz e melhorar a qualidade da imagem. Mas nem sempre isso é possível. Dentro do Dune, nós estamos falando de um ambiente completamente escuro, onde essas partículas que vão interagir no argônio líquido e produzir luz, não vão produzir a quantidade de luz que a gente imagina. Quando você acende uma lanterna, você está falando de trilhões e trilhões de partículas de luz, os chamados fótons. Dentro do Dune, dentro de um ambiente escuro, gigantesco como o Dune, nós vamos ter milhares de fótons. Ter 1000 fótons não é nada. Dependendo do comprimento de onda, se você atingir o seu olho com 1000 fótons, você não enxergaria nada. É muito pouco. Então, a ideia é essa, né? Precisávamos melhorar a forma como enxergar esses fótons. E aí, a ideia que eles tiveram vamos fazer como a arapuca. Está aqui o sensor.
a luz vem, ela tem uma chance de ser detectada ou não. Ou ela vira sinal elétrico e vai para o computador, formar a imagem bonitinha, ou ela reflete. Isso é um cenário. Outro cenário é que esses sensores, eles são muito caros. E eu não vou revestir as paredes do Dune com eles, porque vai custar muito mais do que o resto do experimento inteiro. Então, eu quero o equivalente da minha lente da câmera para concentrar a luz ali. E aí a ideia da Arapuca é, imagina uma caixa fechada com o sensor de um lado e a caixa fechada com uma entrada para a luz. A luz entra, ela dentro dessa caixa, ela pode ou não chegar no sensor. O que eu faço é revestir ela com material altamente refletivo. Então, se ela errar o sensor, pelo menos ela não é absorvida pela parede da caixa. Ela reflete. Mas ainda assim, ela poderia voltar pelo mesmo buraco de onde ela veio. A Arapuca precisa fechar. Então, eles bolaram, e aqui que é o diferencial do sistema deles, eles bolaram um sistema que combina filtros que permitem passar só algumas cores com materiais que absorvem luz e produzem cores diferentes. Uma forma que eu gosto de explicar é assim, eu falei do adesivo que a gente cola no teto do quarto. Esse adesivo normalmente é verdinho, que é a cor do material com base em fósforo que eles colocam ali. Mas eu poderia pegar, olha que interessante, eu poderia pegar, por exemplo, um adesivo daquele, deixar exposto na luz, apagar e ver ele brilhando, e vir com outro adesivo perto dele, deixar esse outro adesivo pegar a luz dele por um tempo, e aí tirar e ficar com esse aqui aceso, até de uma outra cor. Porque é luz, o que um está emitindo de luz não está absorvendo. E a Arapuca faz isso. Ela tem na entrada da caixa, onde a luz vai ficar presa, da Arapuca em si, é um vidro, e a luz vem do argônio numa cor que nós não enxergamos, em ultravioleta. E a primeira coisa que ele encontra é um material cintilador. Da mesma forma que a estrelinha que a gente cola lá. Vai absorver essa luz ultravioleta e vai brilhar de novo, vai emitir luz, agora no visível, cor que a gente enxerga. Tudo bem que não é nosso olho que está lá. É assim por causa do material da Arapuca. Essa luz emitida cruza o vidro que está atrás desse material cintilador e ao cruzar ele encontra um segundo material, o outro adesivinho de estrelinha de outra cor, que absorve a luz e emite numa outra cor. Entre esses dois, pega do argônio, emite, pega que esse emitiu e emite de novo. Entre esses dois, tem um vidro que só deixa passar luz do primeiro, a luz que vem de fora. Para a luz que vem de fora, ele é transparente. Para a luz que o material de dentro vai criar, que o segundo cintilador vai criar, ele é um espelho. É um espelho seletivo, transparente para umas cores, espelhado para outras. E como o resto da caixa já é espelhado, a luz, quando ela está chegando, ela vê um vidro transparente. Quando ela passa por esse sanduíche de materiais em volta desse filtro, e ela, se ela fosse uma pessoinha que pudesse olhar para trás, por onde ela acabou de passar, ela veria um espelho. Ela não consegue mais voltar. Então a Arapuca fechou em cima do passarinho. E ali, essa partícula de luz fica presa, batendo lá dentro, até achar o sensorzinho. Mesmo que ele seja pequeno, se tem várias chances dela ficar entre os espelhos, aumenta a chance de, numa dessas, ela acertar o sensor. Então, a gente resolve dois problemas. O de concentrar a luz e o de enxergar uma luz que esse sensor não seria capaz de captar. O ultravioleta que o argônio emite, nossos sensores não conseguem ver. Mesmo se eu pudesse encher a parede do Dune com esse sensorzinho que você compra, ele não enxerga essa luz. Então, você resolve esses dois problemas. Então, o Brasil é responsável, com um grupo liderado por eles, por desenvolver a Arapuca. Legal. E por entregar as Arapucas para o Dune, por produzir as Arapucas. Isso é um trabalho feito entre universidades e empresas brasileiras. Eles fazem uma sondagem de cada peça, cada material que é necessário, testam, caracterizam e constroem a Arapuca, dando
respaldo e interagindo com essas empresas, ajudando elas a aprimorarem os seus produtos e colaborarem com a produção das arapucas depois. A minha função, neste momento, entre outras, é simular a arapuca no computador. Eu tenho um modelo computacional da arapuca. Essa é uma foto do... Não tinha arapuca envolvida aí, mas essa é uma foto de um detetor. Então, essa gaiolinha que está atrás de mim ali é um mini detetor de neutrinos. Eu falei neutrinos, mas não teve neutrinos envolvido aí, desculpa. É um mini detetor de partículas, é um mini detetor de argônio. Poderia usar para detectar neutrinos, mas nesse teste específico não tinha neutrino envolvido. E aí eu estava instalando ele dentro, essa lata de metal brilhante na direita da foto, é um criostato. Então aí vai ser cheio de argônio, é uma versão bem pequena daqueles que a gente, né, do Dune que a gente viu ali, e a gente usa isso para testar eletrônica. Em especial, esse teste de eletrônica não foi para o Dune, foi para outro experimento, que é o SBNB, mas a eletrônica usada aí é a mesma eletrônica usada em Proto-Dune, a mesma eletrônica que depois foi usada na prototipagem do Dune. Muito interessante. Você, então, trabalha nessa parte experimental que a gente viu lá, você, né, instalando as coisas, e também na parte de simulação da arapuca, tudo. E deixa eu te perguntar uma coisa, sabe? Se alguém se interessasse por trabalhar nessa área, ou melhor, no experimento Dune, que é uma colaboração imensa de vários países e várias pessoas, tem só físicos, tem pessoas com outra formação? Que tipo de pessoa trabalha? Que caminho a pessoa pode trilhar para estar trabalhando numa colaboração desse tipo? Olha, a grande maioria são físicos. Isso é importante deixar claro, porque é um experimento de física. Então, atrai o interesse dos físicos. Mas a colaboração em si é bastante diversa. Além de físicos, nós temos muitos engenheiros, por exemplo, que atuam na parte de construção mesmo do detetor, de projeto. Ah, sim. Então, existem diversas áreas da engenharia que poderiam colaborar, engenharia mecânica, engenharia elétrica, por exemplo, engenharia computacional. Então, uma das coisas que eu trabalho, inclusive, nesse momento, é o desenvolvimento de um banco de dados, que a gente tem que fazer esse tipo de trabalho também, um banco de dados, onde vão entrar as informações de todos os elementos da arapuca e toda a estrutura que existe ao redor dela, de alimentação elétrica, de sensores, de eletrônica. Tudo isso entra num banco de dados catalogado para a gente poder consultar na hora de fazer as análises. E aí eu trabalho junto com um engenheiro de computação fazendo isso. Temos pessoas, como eu falei, da engenharia mecânica, que trabalham fazendo os designs, os projetos das estruturas que nós construímos. Na área científica, aí, quem quiser trabalhar num experimento como esse, eu recomendo realmente que siga a carreira de física. É o mais dentro do contexto. Uhum. Sim, é o que toca no ponto principal, né, do trabalho, do assunto. Uhum. Então, tem uma pergunta aqui nos comentários sobre quem que formulou a ideia dos neutrinos pela primeira vez. Olha, vou resumir a história assim, né? A ciência teve seus percalços. A gente tem que imaginar que os cientistas que vieram antes de nós, eles não tinham uma visão de mundo, não sabiam tudo que a gente sabe agora, né? Então, eles estavam lá estudando um decaimento de uma partícula se transformando em outra, e eles mediam a energia da partícula original e das partículas que saíam e não batia. E a energia não pode ser criada nem destruída. A energia que tem no começo tem que ser a mesma do final. Ela pode ser distribuída, mas se eu somar a energia de cada partícula que saiu daquela reação, tem que dar o mesmo valor que tinha no começo. E não dava. Junto com outros mistérios da época, um
um cientista chamado Wolfgang Pauli formulou essa ideia dizendo, olha, ele até escreveu uma carta famosa sobre isso, né? Tinha uma sociedade né, que ia se reunir de física, e ele deveria ter ido para lá apresentar suas ideias, mas ele tinha algo mais importante, um baile, né? Então ele justifica muito bem na carta, mas eu tenho um baile para ir, gente, mas olha, eu não podia deixar de dar a minha ideia é de que a energia está conservando, sim, só que tem uma partícula que a gente não está somando a energia que está nela, porque a gente não está vendo. E eu sei que isso é um remédio amargo, porque é péssimo para um cientista propor uma coisa que não pode ver. A ciência é feita de coisas que nós podemos ver. Uhum. Mas eu prefiro isso do que aceitar que a energia está sendo perdida, porque a gente não vê isso em nenhum outro lugar. Seria a exceção da exceção da exceção. Então, entre propor uma coisa nova e que talvez seja impossível de observar, porque a gente não está vendo aqui, não vai ver, talvez não veja nunca, tinha essa noção, e propor que existe uma única reação na natureza que foge à regra e que não conserva energia, eu prefiro a primeira opção, que é propor uma partícula nova. E ele dá um nome, ele chama de nêutron, não de neutrino. Uhum. Ele põe na carta, eu desejaria chamar de nêutron. Eu acho que não existe, não, eu proponho que exista, eu acho que a gente nunca vai ver. E eu quero chamar de nêutron. Isso que é a fé na teoria, né? Assim, a pessoa realmente acredita que é aquilo que vai acontecer. Just in case, né? Só se por acaso vocês acharem, eu queria ter o direito de nomear ela nêutron. Uhum. E aí, uns anos depois, se não me falha a memória, foi o James Chadwick, ele descobre uma partícula que tinha propriedades semelhantes dentro do núcleo atômico, semelhantes, mas não iguais. E, inclusive, porque assim, ela não deixava marca no detetor, como o neutrino não deixaria. E ele usa o nome nêutron, ele queima a carta assim, do baralho, né? Ele vai lá e joga na mesa. É o nêutron. E não era aquele mesmo. Era uma nova partícula, é o nêutron que a gente conhece hoje. E a diferença entre o nêutron que a gente conhece hoje e o neutrino que ainda não tinha sido descoberto é que o neutrino teria que ter uma massa muito pequena, praticamente zero. Quase igual a luz, que tem massa zero. Então, bem pequenininha mesmo. Não zero, mas bem pequenininha. E aí, o cientista italiano Enrico Fermi chamou de neutrino. Se em vez de italiano ele fosse brasileiro ou português, ele teria chamado de neutrinho. Era nêutron, neutrinho. Ele fez um diminutivo, ficou neutrino. Certo? Pequeno nêutron. E ficou. Neutrino. Mas quem fez a proposta primeiro foi o Pauli. E depois o Fermi descreveu como essa interação acontecia. O Fermi foi lá, colocou o neutrino nas equações e realmente mostrou que dava para explicar aquilo que parecia algo que era uma exceção, não era uma exceção, se encaixava muito bem, desde que o neutrino existisse. E depois Cohen e Rines descobriram o neutrino colocando um material cintilador no escuro, cercado por sensores de luz, do lado de um dos primeiros reatores nucleares construídos, um reator nuclear experimental construído para ver se conseguia tirar a energia do urânio e do plutônio. Falaram, bom, aqui vai ter neutrino. Foram lá, colocaram o detetor do lado e viram pela primeira vez, completando essa primeira etapa do ciclo de descobertas, né? Que não terminou até hoje, por isso que a gente tem o Dune, tem muita coisa para descobrir ainda do neutrino. Né? Tem, sobre as propriedades e como o neutrino interage ou, né, se transforma. Você falou agora que foi colocado o detector do lado do reator, e aí tem uma pergunta aqui do Felipe Almeida que esbarra nisso. Ele fala assim, por que é necessário criar máquinas que geram os próprios neutrinos? Porque, né, no Dune você falou, está sendo gerado. Se você mesmo falou, passa cerca de 1 milhão de neutrinos só na nossa unha. Excelente pergunta. Sim. A resposta para isso é controle. Quando nós fazemos um experimento, chega algum momento que você precisa ter controle do que você vai medir. As fontes naturais de neutrino têm detetores de neutrino estudando elas ao redor do mundo. Vários observando o Sol, observando o centro da Terra, observando a atmosfera, neutrinos atmosféricos. Tudo isso está acontecendo. Então, as fontes de neutrino naturais estão sendo monitoradas.
Mas as perguntas que ainda faltam serem respondidas do neutrino são perguntas muito interessantes, que inclusive têm potencial para carregar respostas-chave para a gente compreender a evolução do universo. Para a gente ter essas perguntas respondidas, não pode ser qualquer tipo de neutrino de qualquer lugar, em qualquer energia. Eu preciso sintonizar a minha fonte de neutrinos. Então, eu crio um feixe de neutrinos com todas as propriedades que eu preciso para interagir com o meu detetor e medir aquilo que eu quero. Por isso que não é qualquer um. Então, são dois aspectos. Eu estou estudando neutrinos e estou estudando o núcleo do Sol. Eu estou estudando neutrinos e estudando o núcleo da Terra. São neutrinos de fontes naturais. Mas eu quero estudar uma propriedade dos neutrinos que eu não consegui estudar com as fontes naturais. Então, eu produzo uma fonte artificial com características pré-determinadas que nós determinamos através de tudo que a gente sabe e de muita simulação para poder agora ver em número que a gente quer. Ótimo. Só mais uma pergunta a respeito da física de neutrinos mesmo aqui. Você falou agora de raspão, responder questões fundamentais da natureza, né? Então, tem, por exemplo, aquela questão da matéria e antimatéria, né? Se encontra, se aniquila, tudo. O que os neutrinos, falando assim de modo bem simples, né? Mas o que o neutrino, o estudo de neutrino pode falar dessa questão, por exemplo, da matéria e antimatéria? Ok. Bom, só para deixar claro, né? O que é antimatéria, para quem não sabe? Uhum. É matéria igual a nossa, faz tudo que a nossa faz. É como se o universo tivesse sido feito com 2 de cada, de tudo. Tudo veio extra. Uhum. Só tem um pequeno problema. Que quando essas coisas, esses pares iguais de matéria e antimatéria se encontram, eles se aniquilam. Que é a palavra técnica que a gente usa, que eu posso explicar como sendo, eles deixam de ser matéria e se tornam luz. Então, se o universo inteiro surge há 14 bilhões de anos atrás, 14 ou 13, 1 bilhão mais ou menos, Uhum. E tem quantidades exatamente iguais de matéria e antimatéria, e a gente sabe nos nossos laboratórios, nos nossos experimentos, que quando elas se encontram, elas viram luz, nós não deveríamos estar aqui, porque eu não sou feito de luz. Luz não forma estrutura, não forma estrela, não forma galáxia. Nós estamos aqui. Ou seja, o que nós chamamos de matéria, essa balança na origem do universo, ela tinha um pequeno desnível. Uma das duas metades era um pouquinho maior do que a outra. E quando eu digo pouquinho, é pouquinho mesmo maior do que a outra. A grande maioria se encontrou e virou luz. Virou calor para o universo. Esse pouquinho que tinha a mais, não tinha com quem se encontrar para virar luz, é tudo que a gente enxerga no universo. Estrelas, planetas, pessoas, buraco negro, tudo. Então, entender esse desbalanço entre matéria e antimatéria não só permite entender como nós chegamos até aqui, as leis fundamentais do universo que guiaram a evolução do cosmos até o presente momento, como também permitiria explorar as possibilidades para o futuro e entender o que vem por aí, depois da raça humana, bilhões de anos depois, mas tentar projetar qual é o destino de tudo isso. E nós fazemos isso da seguinte forma, nós procuramos reações entre partículas que sejam diferentes entre matéria e antimatéria. Então, a antimatéria é a metade que sumiu, que virou luz, mas a gente consegue fazer no laboratório. Porque as reações que produziram matéria e antimatéria lá no Big Bang ainda existem. As leis da física não mudaram. Então, eu consigo fazer a antimatéria. E a gente, aos poucos, vai descobrindo reações que tratam elas de forma diferente. São poucas essas reações, e quando tratam de forma diferente, essa discrepância é muito pequena. O que explica por que
o desequilíbrio da balança era tão pequeno entre matéria e antimatéria. Uhum. Só que as interações físicas que tratam matéria e antimatéria diferentemente, que nós conhecemos até agora, não dão conta ainda de explicar o desequilíbrio que nós vivemos. Não dão conta de explicar o que sobrou da aniquilação, que somos nós. Falta coisa. E a esperança é de que o neutrino também seja assim. Porque também existe o neutrino e o antineutrino, matéria e antimatéria. Mas nós não sabemos ainda se a natureza trata os dois de forma igualitária ou de forma diferente. E como ele está profundamente envolvido nas reações de transformação de um tipo de partícula em outra, que aconteceram muito lá no início do universo, no Big Bang, nas primeiras eras do universo, então, se confirmarmos que essas interações tratam matéria e antimatéria de forma diferente, a gente vai estar confirmando também que essas transformações tratam matéria e antimatéria de forma diferente, porque elas envolvem o neutrino. São as mesmas transformações. E isso pode ser que explique essa diferença entre matéria e antimatéria. Entre outras perguntas que o neutrino pode carregar. O neutrino é a caixinha de surpresa da nossa geração científica. Dali pode sair indícios do que pode ser ou não a matéria escura, pode sair indícios mais profundos sobre a origem da massa. Nós temos o bóson de Higgs, mas, que já gerou o prêmio Nobel, motivou a construção do LHC, mas o neutrino adquire massa de outra forma, e a gente não tem muito ainda, ele pode ou não adquirir essa massa do bóson de Higgs. Então, são perguntas que nós temos em aberto, que respondem questões fundamentais da natureza para a gente. E saber essas questões fundamentais é o básico para a gente saber como o mundo acontece, né? Alguma coisa pode parecer um detalhe agora, mas não é nada um detalhe. Pode transformar, inclusive, todo o nosso conhecimento atual através dessas perguntas que possam vir a ser respondidas, né? E perguntas que, às vezes, a gente nem imagina ainda. Porque tem um ditado popular que diz que nada é infinito, só a imaginação humana, que eu discordo profundamente. Eu peço para qualquer pessoa que acha que a imaginação humana é infinita a imaginar uma cor que não existe. Imagina uma cor que não seja nenhuma cor que você conhece. Certo? A nossa imaginação tem limite. Ela está limitada pela nossa experiência e a nossa biologia humana. E a gente tem perguntas que a gente não imaginou ainda. Certamente, nossa. A gente tudo, na verdade, então, os nossos modelos são baseados nas nossas percepções, né? E, assim, desde o visual, de cor, de forma, tudo é em cima do que a gente já conhece. Você só constrói um pouquinho diferente, mas o material é aquele. Mas sabe que a conversa está muito boa, eu não quero te tomar muito mais tempo, mas eu tenho uma pergunta do Thales. Se entendermos a origem da massa, podemos controlar e criar gravidade artificial? Pode? Olha, tudo depende do que você chama de gravidade artificial, porque aí foge um pouco da minha área, a gente teria que falar com alguém da área da relatividade, mas o pouco que eu entendo é que a gravidade ela surge em qualquer concentração de energia e matéria, não só de massa. Então, a luz tem gravidade. Se eu fizesse... Tem até aquela possibilidade de ter um experimento mental, porque seria muito difícil fazer na prática, que chama Kugelblitz, que é você concentrar um monte de laser num único ponto até virar um buraco negro, sem colocar uma partícula dentro, só com luz. Eu chamaria isso de gravidade artificial. Eu tenho a impressão que você está pensando em carro voador, mas eu chamaria isso de gravidade artificial. Né? Você fazer um buraco negro só com luz, onde não tinha nada antes. Então, tudo depende do que a gente chama de artificial ou não, do que a gente quer. A tecnologia humana está engatinhando ainda. Já avançou bastante, né? Mas tem ainda muitas questões. Agora, aí até vou caminhando agora para o final da nossa conversa, mas antes de terminar, eu queria saber o que você falaria para alguém que quisesse seguir a sua carreira. Assim, você já falou agora que tem que ser um físico para trabalhar nessas colaborações, que aí você vai estar atuando no papel principal lá da colaboração. Muito bem, em diferentes frentes, mas um papel importante.
Agora, para chegar, ser um físico, tá bom. Agora, em que lugares que alguém pode fazer um curso de física, física de neutrinos? Em que lugares do Brasil eles podem trabalhar com, estudar, fazer mestrado, doutorado? Que grupos que trabalham com isso, né? Por aí. Você me diz. Existem muitos grupos de física, especificamente de física de neutrinos no Brasil. É uma área que tem avançado bastante entre os físicos brasileiros. Uma pesquisa rápida no Google mostraria os maiores deles, como o grupo da Unicamp, o GFAM, que foi de onde eu vim. Mas nós temos grupos também, temos grupos na USP, temos grupos na Federal do ABC, na UFSCar, temos grupos na região sul do país. E aqui na Unifal temos o nosso grupo, é um grupo pequeno ainda, né? Não quero comparar com os grandes grupos, mas a Universidade Federal de Alfenas nós temos a nossa pós-graduação em física, e a carreira que você deveria trilhar, o seu objetivo, se você quer seguir nessa área, ou em outras áreas da física de partículas, não precisa necessariamente ser os neutrinos, faça uma graduação em física, muito bem feita. Já aviso para os estudantes do ensino médio que não é fácil. Se fosse fácil, não teria graça. É difícil, mas é difícil de um jeito bom. E mestrado e doutorado, que é a carreira, vamos dizer, padrão para você atingir a formação científica que o Brasil pode te oferecer. Uma vez com a sua pós-graduação, ou durante a sua pós-graduação, na verdade, dependendo do grupo que você atua, você já pode ter a oportunidade de interagir com esses experimentos. Eu tenho alunos aqui de graduação, fazendo iniciação científica, que trabalham no DUNE, no SBNB. Tenho alunos de mestrado, passados, presentes, que estão trabalhando comigo. Eles atuam já dentro do experimento, desenvolvem suas pesquisas, suas dissertações, eles estudam física já atrelados ao experimento, respiram esse mundo colaborativo. E a gente não tem doutorado aqui na Unifal, mas esses outros grupos grandes todos vão poder te oferecer um bom doutorado nessa área de física de partículas, de física de neutrinos. E dali, com o doutorado, isso abre as portas para você ir atrás de ou esses cargos temporários que nós chamamos de pós-doutorado, né, que é um emprego, não é um estudo. Pós-doutorado não é um diploma, ao contrário do que o linguajar popular às vezes diz, não é uma formação, é um emprego. É como um contrato por tempo determinado. Você é um cientista contratado para trabalhar por um certo tempo naquele projeto. E aí você vai e busca esses projetos e começa a se envolver, e em algum momento surge para você uma instituição, uma posição num centro de pesquisa numa universidade do Brasil ou do mundo. Então, é uma carreira muito prazerosa. Eu gosto muito do que eu faço, todo dia. Como eu falei, é a computação, é o pôr a mão na massa quando eu tenho a oportunidade, é colaborar com as pessoas. E eu falei da formação acadêmica, mas também é muito importante aprender uma segunda língua. Se você pode, faça isso desde sempre. Eu tive a oportunidade dos meus pais poderem pagar uma escola de inglês para mim quando eu era criança, mas eu posso dizer para vocês que eu aprendi inglês com a televisão. Com o acesso que a gente tem, na minha época eram os DVDs, hoje com tudo que você pode assistir, desliga a legenda, assiste, aprende igual bebê. Você aprendeu português quando você era bebê, seus pais não tinham legenda. Assiste, que você começa a entender, funciona muito bem, e de repente você vai estar entendendo tudo, e os alunos nossos estão ali o tempo inteiro nas reuniões, falando inglês com as pessoas do mundo inteiro, conhecendo alunos do mundo inteiro. Teve uma foto agora há pouco que apareceu, com muita gente, foi uma reunião de colaboração do DUNE lá no Fermilab. A gente se reúne 3 vezes por ano. Isso. Nem todo mundo consegue todas as vezes
A gente tenta aí, então aí não tem... O DUNE tem mais de 1.200 colaboradores entre pesquisadores, cientistas, técnicos, engenheiros e estudantes. Mais de 1.200. Obviamente não estão todos aí. Eu estou no cantinho ali. E os estudantes têm a oportunidade de ir presencialmente, conhecer outros estudantes com outras trajetórias, de outros lugares do mundo, expandir os horizontes deles. Não só cientificamente, mas culturalmente também. O mundo fica pequenininho quando você se envolve nessas colaborações. Isso é muito bonito, né? É conhecer pessoas de outros lugares, de outros países, trabalhando junto. E aí o inglês é fundamental, né? Básico do básico. Foi bom você ter frisado também isso e ter falado de toda a trajetória. Olha, mas infelizmente a gente não pode prosseguir mais, eu acho que eu já te tomei mais tempo do que eu falei até aqui, a gente teria, né? Então vamos caminhando agora para o final do nosso evento aqui, lembrando que a gente vai ter o sorteio do livro, mas antes disso, deixa eu só comentar com vocês que na próxima semana, no dia 14, a gente tem o nosso outro evento do mês, que é o Cinema Científico, que vai ser o filme Uncharted, Fora do Mapa, como está aí no cartaz, com a mestra Lívia Ciência, que é divulgadora científica e doutoranda em psicologia pela UFSCar. Vai ser uma quinta-feira também, às 19 horas. Por favor, aí estejam com a gente, né, nesse evento. Então, agora vamos ver o sorteio do livro, que o Luiz aí vai fazer. Vamos ver quem que vai ganhar o livro aqui da Cristina Abdala. Vamos esperar aí. Esse livro é muito bonitinho. Esse livro é maravilhoso. Figuras, né? Ele é todo desenhado e com um texto assim gostoso. Vamos ver quem que vai ganhar. Onde está o Luiz para fazer o sorteio? Quem que ganhou? Caram Silva. Ok. Aí a gente vai entrar em contato com ela e vamos mandar o livro para casa dela. Aí a gente se comunica. Mas está certo. Então é isso. Acho que está na hora de acabar. Olha, Gustavo, mais uma vez te agradeço. Foi um prazer imenso, imenso ter você aqui com a gente. Assim, uma pessoa que a gente conhece há tanto tempo, né? Um carinho especial. E a tua fala, assim, bem didática e bem pausada, né? Falando de todas as coisas do experimento. Acho que muita gente gostou pelos comentários que eu vi aqui. Então, realmente, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez ao convite de vocês e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigada a você. Então, tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.